Boa noite. Nós, filhos de Deus, temos a certeza que somos muito amados pelo Pai. E nós também o amamos. Mas antes que nós o amássemos, Ele nos amou primeiro. Antes que nós o conhecêssemos, Ele nos amou primeiro. E nós só podemos amar porque Ele nos amou, não é mesmo? Às vezes nós ouvimos que um filho aprende com o pai, aprende com a mãe, a como ser pai, como ser mãe. E Jesus nos ensinou a amar. Ele é o nosso maior exemplo. E Ele se entregou naquela cruz, porque Ele te ama, porque para Ele você tem valor. E antes que você nascesse, Ele já te amou, Ele já te amava. Amém? Se coloque de pé, vamos adorá-lo de todo o nosso coração nesta noite. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há nada que vence esse amor. Seja fluindo o nosso mesmo Eu sei, é tão difícil entender a morte de Jesus, a sua dor, o seu sofrer. Que Ele passou por mim e por você. A morte tentou vencer o amor de Jesus, mas Ele venceu e hoje vive. Ele nos ensinou que tudo passará, e o que realmente irá contar é o amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há nada que vence esse amor. A morte tentou vencer o amor de Jesus, mas Ele venceu e hoje vive. Ele nos ensinou que tudo passará, e o que realmente irá contar é o amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vence esse amor. Nosso Jesus é vencedor e não há nada no mundo, não há nada que possa vencer esse amor tão grande que nos alcançou, que nos atrai para perto.
nada pode vencer teu sacrifício na cruz, nada pode vencer o teu amor, meu Jesus, nada pode vencer teu sacrifício, Jesus. Nada pode vencer teu sacrifício na cruz, nada pode vencer o teu amor, meu Jesus, nada pode vencer teu sacrifício, Jesus. Nada pode vencer teu sacrifício na cruz, nada pode vencer o teu amor, meu Jesus, nada pode vencer teu sacrifício, Jesus. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vence esse amor. Sim, Ele nos amou. Sim, Ele nos amou. Como somos amados por Ti, Jesus. Como somos amados por Ti. Foi por amor que Jesus Se entregou por nos amar, do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vence esse amor. Nada vence esse amor. Glória a Deus. Pai, nós te exaltamos nessa noite. Nós te agradecemos, ó Pai, por esse teu inexplicável amor que um dia nos alcançou e que nada pode vencer esse amor. A tua palavra diz que nem altura ou profundidade, nem principados ou potestades são capazes de nos separar desse amor, Pai. Por isso, ó Pai, esteja conosco mesmo, que nós possamos estar imersos nesse amor. Nos envolva nessa noite, ó Pai, com o teu amor de pai, com o teu amor de irmão, que é forte como a garra de um leão. Em nome de Jesus, Pai, nós te damos liberdade para andar em nosso meio com esse amor nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Seja bem-vindo a essa casa de oração, a essa família. Nós estamos muito felizes de receber você aqui nessa noite. Se você nos visita pela primeira vez, sinta-se à vontade nesse lugar. É um prazer ter você aqui conosco. Nós te convidamos a passar no balcão de informações, se você é a primeira vez que você nos visita, para pegar um presentinho que nós preparamos para você. Antes de você se assentar, meu querido, dê um cumprimento caloroso para a pessoa que está do seu lado aí, uma graça de Jesus. Sejam bem-vindos, meus queridos. Tamo junto. Isso, você pode se assentar. Bom, quero aproveitar esse momento aqui, pedir para que você preste atenção na sua faixa etária aí, no ministério que você está envolvido. Nós temos vários avisos e vai ser de muita importância você prestar atenção naquele que diz respeito a você. Então nós estamos aí com um novo tema de terça-feira, Coração Ensinável. Você que tem frequentado nossas terças-feiras, agora nós vamos estar passando por esse novo tempo de ensino aí, Coração Ensinável. Tem a arte aí? Olha lá, Coração Ensinável, terça-feira, às 8 horas, esteja aqui conosco, vai ser uma honra receber você por aqui. Nós estamos aí caminhando com os nossos 21 dias, quem aqui está participando do 21 dias, levanta a mão aí, glória a Deus, nós estamos aí com mais de 100 pessoas participando dessa campanha,
Então, para completar esses dias, nós estamos fazendo uma vigília todas as sextas-feiras, às 10 horas. Então, se você tiver disponibilidade, se você tiver interesse, vem aqui conosco clamar ao Senhor com esse tempo de jejum. Tem sido sextas-feiras maravilhosas, né, pastor? Com a graça de Deus. Nós também temos aí o Encontro das Mulheres, dia 20/7, às 8 horas. Você aí, mulher, cadê as mulheres? Ixi, tá fraca, hein? Tá fraco demais. Até quinta-feira dá para animar, hein? Até o dia 20 dá para animar. Temos aí a pastora Lia, vai estar com vocês nesse dia. Você que é mulher, você que tem amigas aí, divulga esse dia para que mais mulheres possam ser impactadas pela palavra do Senhor. Amém? Nós temos aí também no dia 22/7 o DIP. Os jovens aí, você que tem um filho jovem, você que está passando da adolescência para a juventude, você é o nosso convidado a estar conosco. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre a vida no Espírito, às 8 horas também, você é o nosso convidado. Fica aí o nosso recadinho. Você que tem um filho jovem, você que tem um sobrinho, um irmão, incentive ele a estar conosco. Esse jovem aí, meus queridos, a gente não tem limite de idade. O pastor Valdemar costuma brincar, a gente começa nos 18 até você se sentir jovem. Então, Marquinhos, você que está aí no auge, cola com a gente aí, sabadão. Nós temos aí também dia 29/7, culto do presbitério. Nosso presbitério é a junção das igrejas aqui da nossa região. Nós temos aí 7 igrejas e 4 congregações. Então nós vamos estar aí reunidos aqui para comemorar os 120 anos da IPIB. E você é o nosso convidado, vai estar aqui conosco também o pastor Denis Vicentim. Se você quiser estar aqui nesse dia, às 8 horas, não enxerga lá? 8 horas, esperamos você aqui também para prestigiar esse momento conosco. E esse aviso agora é para você, papai, mamãe, que tem aí, quer fazer o batismo do seu filho. Essa é a última vez que nós estamos comunicando à igreja do batismo infantil. Então você se prepare, deixe seu nome lá no balcão de informações ou na secretaria durante a semana, para que a gente possa estar organizando esse momento. Muitos avisos, né, meus irmãos? Graças a Deus que a nossa igreja está em movimento e o corpo de Cristo não para. Quero convidar você a se colocar de pé. Vamos louvar o Senhor agora com o nosso louvor financeiro. A gente costuma dizer que a gente não dá o dízimo, a gente apenas devolve aquilo que o Senhor tem prosperado nas nossas casas. Amém? Então, enquanto o Ministério de Louvor estiver entoando essa canção, você pode vir aqui à frente, devolver o seu dízimo. Vamos orar, meus queridos? Pai, nós queremos te agradecer, porque Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Pai, nós também queremos aproveitar esse momento e clamar, Pai, por esse período de 21 dias de jejum e oração. Deus, nós queremos, ó Pai, ter os nossos corações contritos, quebrantados, ó Pai, e derramados aos Teus pés. Que o Senhor possa gerar em nós, Pai, cada dia mais esse sentimento de arrependimento, de confissão, Pai. Gera esse ambiente entre nós, de confissão de pecados, de arrependimento, que nós possamos estar realmente prostrados e dobrados à Tua presença, Pai. Que nesses 21 dias nós possamos alcançar lugares que nós nunca acessamos espiritualmente, Pai. Nos leva a uma profundidade, a uma intimidade contigo, Pai. É isso que a Tua igreja anseia. Nós ansiamos estar mais perto da Tua presença, nós queremos ver Tua face, ter experiências novas, ó Pai. Por isso, derrama sobre nós, ó Pai, da Tua unção nesses dias. No nome de Jesus. Amém. Você pode vir devolver o seu dízimo e a sua oferta enquanto nós cantarmos essa canção. Amém? Toda a terra está cheia da Tua glória. Céus declaram a Tua grandeza, Rei meu e Deus meu. Eu nasci pra Te adorar e o Teu nome proclamar. Quero ser um instrumento Teu, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui. Vou Te adorar, o meu prazer
prazer te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, meu prazer é te servir. Não consigo mais viver um segundo sem te ter. Meu coração precisa mais de ti, Rei meu e Deus meu. Meu desejo é estar aos teus pés e te adorar. A minha vida está em tuas mãos, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. A tua vontade é o que eu mais quero. Cumpre em mim o teu querer. A tua vontade é o que eu mais quero. Cumpre em mim o teu querer. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. O nosso prazer é te servir, ó Deus. Te entregamos o nosso coração, todo o nosso ser. Aleluia. Que a vontade do Senhor sempre prevaleça em nós. E que as coisas deste mundo não façam o nosso coração se endurecer e ficar insensível à presença e à voz do Senhor. Que nós tenhamos um coração sempre sensível, humilde, arrependido. É assim que o Senhor nos transforma a cada dia. Ninguém pode servir a dois senhores, não é mesmo? Agradará a um e aborrecerá a outro. E é por isso que nós precisamos sempre ter na nossa mente quem é o nosso Senhor, quem é que governa as nossas vidas. E que aquelas coisas que nós já passamos, o histórico de onde o Senhor nos tirou, esteja sempre presente na nossa mente, para que nós não nos esqueçamos de quão bom e quão suave é estar na presença daquele que nos chamou, que nos resgatou, que nos amou, porque não há nada melhor do que a presença dele. Amém? Mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto. E todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Eu não tenho medo de expor minhas fraquezas.
nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos chorados, faz no mar um caminho. Só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. O Senhor pode, o Senhor pode. Aleluia, nós cremos nisso, Senhor. Amém. Aleluia, toda honra e glória seja dado tão somente ao nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Graça e a paz de Jesus, irmãos. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Obrigado, irmãos preciosos, ministério de louvor, pela sensibilidade ao Espírito Santo. Meus irmãos, estamos nosso coração transbordando de gratidão ao Senhor. Estamos aqui como igreja adorando ao Senhor, e ao lado ali também outra igreja das crianças adorando ao Senhor Jesus. Uma coisa muito linda está acontecendo, continuará acontecendo para a glória do Senhor, é de ver desde já os pequeninos, as quais os tais é o reino dos céus, adorando ao Senhor e recebendo o melhor a qual o Senhor tem nos dado para servi-los. Para a glória do Senhor, louva a Deus por toda a equipe, todo o engajamento, pelos pais que têm abençoado, cooperado. Pela manhã foi uma manhã maravilhosa também, e agora pela noite está sendo e continuará sendo também um tempo muito abençoador para a glória do Pai. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Irmãos meus, nós iremos a partir deste domingo iniciarmos uma jornada com este tema, a qual é muito sensível para sermos ministrados. Falar sobre arrependimento. Arrependei-vos. Esta é a mensagem que Jesus pregou. Jesus, ele não falou primeiramente sobre amor, ele não falou sobre o reino, ele não falou sobre justiça e paz. Ele falou sobre arrependimento. É a primeira mensagem de Jesus, a pregação de Jesus. O arrependimento antecede o reino. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E eu quero encorajar você para abrir seu coração. Tenho certeza que nesses dias nós iremos ser visitados por um santo temor em nosso espírito. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu creio que essa é uma mensagem, fala sobre arrependimento, irmãos meus. É uma grande necessidade para a igreja. É uma grande necessidade falar sobre arrependimento. É uma necessidade, que há uma convicção que o Senhor gerou em mim, que é uma necessidade urgente. Temos que compreender o que realmente significa arrependimento. Arrependimento é muito mais do que o próprio significado da palavra arrependimento. É muito mais do que definir arrependimento como uma conversão. É muito mais do que isso. Na verdade, é mais profundo. Significa até mesmo uma conversão de convicção. E falar sobre convicção, irmãos meus, a necessidade de ouvirmos sobre arrependimento, ou pregar sobre arrependimento, é exatamente para que eu e você tenhamos certeza pelo menos de duas coisas. A primeira, que nós precisamos ter certeza ao falarmos sobre arrependimento, irmãos meus, é a fim de termos certeza de arrependimento. Pregar sobre arrependimento é tão necessário para que nós venhamos ter certeza de arrependimento. Não basta compreender sobre arrependimento, mas se não tiver um coração arrependido. Saber até definir arrependimento, mas sem um coração contrito, sem um coração sensível à palavra de Deus, ao Espírito de Deus,
como é necessário, irmãos meus, principalmente que essa palavra, ela não tem sido tão bem-vinda, aliás, ela nunca foi tão bem-vinda, desde que o homem pecou, desde Gênesis capítulo 3, a mensagem dos céus para o ser humano é simplesmente a mesma até Apocalipse: arrependimento, porque o homem pecou. E acredite, a Bíblia é o único livro que fala com tanta ênfase sobre pecado. A Bíblia é o único livro que nos mostra, confronta o pecado, mas aponta o caminho para o pecador, que é o arrependimento, que aponta o caminho. E eu creio, irmãos, que a palavra do Senhor, nós iremos abrir nosso coração nessa noite, e nós não iremos examinar as Escrituras, mas sim as Escrituras nos examinar. Amém, meus irmãos? Nós iremos falar da Bíblia, mas sim a Bíblia fale conosco. Não somente falar de Deus, mas que Deus fale conosco. É isso que nós estamos aqui para cultuar o Senhor neste domingo. Então, permita que o Senhor venha examinar seu coração, porque a verdade é, irmãos meus, basta dizer pequei para afirmar que houve um arrependimento genuíno. Ou seja, todo aquele que diz pequei, está realmente arrependido? Esta é uma pergunta que eu gostaria de provocar para que venhamos refletir e abrir o nosso coração. Todo aquele que diz pequei, está verdadeiramente arrependido? Quando uma pessoa declara pequei, sabe o que isso significa? Significa uma autoacusação. Eu não estou acusando ninguém quando eu digo eu pequei. Agora, eu posso tirar o foco de mim e apontar a outro: aquele é pecador, aquele pecou, fulano peca demais, este pecou, aquele outro pecou. Eu estou acusando. A questão é quando há uma sincera confissão: eu pequei. Isso é uma autoacusação, mas saiba de um princípio tão importante sobre isso. Todo aquele que se autoacusa, fecha as portas para a acusação do diabo, porque a Bíblia afirma que ele é o acusador. Ele acusa, e saiba, ele está nos acusando de mentiras? Não, de verdades. Se ele traz à tona um ato, a atitude, mesmo que foi praticada na ignorância ou no conhecimento, ele está mentindo a nos acusar? Não. A diferença está em não ter efeito algum contra as nossas vidas, essas acusações que nos aprisionam, que nos tiram uma alegria, que sugam sutilmente a nossa espiritualidade, que nos deixam arruinada a nossa vida, que não conseguimos alavancar na fé, quando as suas acusações nos atingem. E eu quero te perguntar: as acusações do nosso adversário têm causado algum efeito em você? As acusações do inimigo têm te provocado? Tem tirado o seu sono, roubado a sua paz e fazendo você sentir o pior ser humano dessa terra? Essas acusações têm gerado dúvida em você a respeito da salvação? Falar sobre arrependimento, irmãos, é necessário para que venha mexer com a nossa certeza da salvação, para que venha realmente mexer com a nossa certeza se estamos certos da nossa salvação ou não. As acusações do inimigo têm influenciado de alguma forma a nossa vida? Se isso está acontecendo, em nome de Jesus, hoje é dia de colocar um ponto final nisso. Agora, como
remover isso? Simples, todo aquele que confessa com sinceridade, arrependido de todo o seu coração, que se autoacusa ao afirmar, eu pequei, isso fecha portas para o inimigo não mais acusar. O inimigo pode até chegar diante de Deus, ele já se autoacusou, não precisa falar mais nada. Ele já se autoacusou. Ele já se autoacusou. Agora, como impedir, interferir que essas acusações venham contra as nossas vidas? Sendo o que diz é verdade. A diferença está no seguinte, que agora eu estou em Cristo Jesus, que eu fui justificado dos meus pecados, de acordo com Romanos 5 diz. Justificados, pois, mediante a fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Se aquele que está em Cristo, agora já não há mais nenhuma condenação. Se está em Cristo, logo já é uma nova criatura. Então, essas acusações não têm mais efeito algum sobre a minha vida. Das minhas ignorâncias, das minhas tolices, das minhas mazelas, das minhas jacosices, nada disso tem efeito algum. Qualquer acusação, qualquer argumento do pai da mentira contra a minha vida. Porque estou justificado pelo sangue de Jesus. Essa é a certeza a qual me protege de qualquer dados inflamados do maligno contra as nossas vidas, de qualquer acusação, de qualquer ataque. Quem diria você indo para a igreja agora com essa Bíblia até nos braços? Pois é, Cristo Jesus me restaurou. Sabe, irmãos meus, uma coisa tremenda quando você ora e tem autoridade para orar, porque você tem a certeza de ser um homem, uma mulher justificada, não porque agora você deixou de fazer coisas ruins, estão fazendo coisas certas, coisas boas, e está se justificando por seus próprios méritos. Não, isso é um fracasso. É pela fé em Cristo que me justificou. E esta é a certeza que fecha portas para o acusador contra a minha vida. E também, essa convicção, esse confronto com uma verdade me levou a uma autoacusação. Eu pequei contra o Senhor. Eu quero, irmãos meus, mais uma vez reforçar essa pergunta. Todo aquele que diz, pequei, está arrependido? Houve mudança de vida? Porque, irmãos, há pelo menos 7 personagens na Bíblia que declararam essa palavra, pequei, mas apenas 2 pessoas, as quais confessaram dos 7, foram elas realmente justificadas, ou seja, que receberam o favor do Senhor. Quer dizer então que as 5, mesmo dizendo pequei, não receberam o favor do Senhor? Não. E quem afirma isso é a própria palavra de Deus. Não iremos falar nessa noite sobre pelo menos destes 5, mas apenas de um pelo menos, para entendermos com alguém que é um mestre de manipulação, um mestre de fantasiar um arrependimento, de sensibilizar emocionalmente, mas continua o pecador de sempre, e passa a continuar o pecador que sempre foi. E irmãos, nós iremos aprender muito com um homem que muito teve para se arrepender, mas não se arrependeu, Faraó. E eu chamo você para que abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 9, é o texto que nós queremos compartilhar nessa noite. Êxodo capítulo 9, se você quiser acompanhar pelo telão, fique à vontade. Eu vou ler na tradução revista e atualizada. Êxodo capítulo 9, essa passagem muito conhecida, quando fala das pragas em que Deus manifestou o poder dele no Egito, a fim de libertar o seu povo, não só libertar o seu povo, mas para que, através desses acontecimentos, tornasse um testemunho para as demais nações e viesse a conhecer o Deus de Israel. Não viesse a conhecer Israel, mas conhecer o Deus de Israel. Êxodo capítulo 9 é um momento em que Moisés está anunciando a 7ª praga e já está sobre o Egito todo,
e compreendemos que onde ficava a habitação dos israelitas, as tendas do povo de Israel, sobre eles não vinha praga alguma, não chegava sobre eles nenhum dano, nenhum prejuízo houve sobre as tendas do povo de Israel, eles estavam protegidos pelo Senhor. Capítulo 9, chamo você a acompanhar comigo, por favor, a partir do versículo 27. Então o faraó mandou chamar a Moisés e Arão e lhes disse: esta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e as chuvas de pedras. Eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão e já não haverá chuva de pedras, para que saibais que a terra é do Senhor. Até aqui, irmãos, deixa a sua Bíblia aberta, por favor. Aqui é uma confissão de Faraó. O que ele confessou? Ele declarou claramente: olha, desta vez eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra Deus, e está admitindo, porém eu e meu povo somos ímpios, somos maus, somos perversos. Ele não só confessa, como também pede oração: orai por nós. Qualquer pessoa que chegar diante de você, confessando, se autoacusando, eu pequei, e verbaliza o seu pecado, eu sou ímpio, sou perverso, sou imoral, e pede para você orar por ele, tenho certeza, queremos ficar deslumbrados com essa oportunidade de orar por essa pessoa, resposta de oração. Mas será que o que está provocando, ou o que provocou, o que está motivando essa confissão? Foi mesmo de alguém que não suporta mais viver para si mesmo? Será que é resultado de alguém? Essa confissão é resultado de alguém que não quer mais ficar relutando contra Deus e se rende a Ele para viver os seus propósitos e andar tão somente nos seus caminhos? Ou é alguém que está simplesmente confessando o pecado, pedindo oração, não pelo ato a qual cometeu, mas sim pelas consequências dolorosas que está vindo sobre ele? Podemos perceber claramente que Faraó, mesmo admitindo isso, irmãos meus, ele deixa bem claro uma coisa. Ele vai deixar bem claro, ainda neste versículo, ele fala sobre pedras, sobre chuva vindo sobre ele, uma situação de tribulação, que é um efeito do juízo de Deus, é sinal de Deus tratando, trabalhando. Mas houve aqui uma confissão, e podemos afirmar, houve um arrependimento genuíno. Faraó, ele se rendeu, se converteu ao Deus de Israel, assim como Nabucodonosor, em Daniel, no capítulo 4, quem leu essa semana sabe o que eu estou dizendo, que ele foi trabalhado pelo Senhor, ele se quebrantou da sua soberba, da sua arrogância, e declarou que o Deus de Israel é o único Deus verdadeiro. Será que ele de fato se converteu, se rendeu diante do Senhor? Mas vamos continuar, a própria Bíblia vai responder. É interessante ler a palavra de Deus e fazer perguntas, para trazer melhor a compreensão. Agora, continuando a leitura, irmãos meus, olha do versículo 33, por favor. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras e não caiu mais chuva sobre a terra. Verso 34, preste bastante atenção. Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés.
Eu pergunto se houve de fato um verdadeiro arrependimento, mesmo ele declarando: eu pequei, mesmo confessando a sua impiedade, a sua falta de temor ao Senhor. Não, irmãos, depois que cessaram as chuvas, passando os trovões, as pedras, tornou a pecar e endurecer o coração, ele e os seus oficiais. Aqui nos traz uma aplicação. Se eu e você nos identificamos muitas vezes com uma atitude de Faraó, o que nos ensina é que Faraó, ele voltou para Deus quando as coisas estavam mal, e quando as coisas estavam bem, se afastou de Deus. Com isso podemos compreender e afirmar o seguinte, que há muitas pessoas que só ficam bem com Deus quando as coisas estão mal, e ficam mal com Deus quando as coisas estão bem. É o seu caso? Eu já me vi assim, irmãos. Parece que eu era mais crente do que o pastor, quando sentia o peso, o medo da consequência, o medo da descoberta, o medo quando passava a ilusão do prazer, do pecado e sentia angústia, o medo de ser descoberto, o medo das consequências, quais não teria controle algum, o que será na minha vida, os questionamentos. E aí busca, ora, clama. Muitas pessoas só conseguem estar bem com Deus quando as coisas estão mal. E quando vão bem, já não há a mesma intensidade, não há a mesma entrega. Não há a mesma entrega. Irmãos, será que é necessário ter somente lutas, somente desconforto para sermos fiéis ao Senhor, para andar com Deus? Eu acredito, irmãos, que muitas pessoas elas precisarão ter sempre alguma luta na vida dela para que ela não desvie dos caminhos do Senhor. Tem que ter alguma coisa. Se ela não é movida por amor, ela é movida por medo. Medo de dar tudo errado, então eu quero Deus. Medo de não dar certo, eu quero Deus. Medo das coisas piorarem e ser o que era, então eu não posso me afastar de Deus. Mas não é amor isso, a qual o Senhor deseja. Não constrói relacionamento com Deus o medo. Não se constrói, irmãos, relacionamento genuíno com Deus quando nosso coração é movido por medo. Não posso me afastar de Deus porque as coisas vão ficar pior. Eu não posso pecar contra Deus porque eu fiz uma promessa. Aí ela é movida só por uma promessa que ela disse. Mas o coração não é movido, não é fiel ao Senhor. Não há entrega no seu coração. Mesmo dizendo, pequei contra o Senhor. E o que fez Faraó, irmãos? Ele simplesmente endureceu o coração. Quando uma pessoa está quebrantada, o seu coração, seja por uma circunstância, seja pelas consequências quais ela semeou, agora está colhendo a sua vida, ela torna um coração sensível. De que forma? Ela ouve conselho, quer ouvir conselho, ela ora, busca o Senhor. Como eu disse, torna-se crente mais do que o pastor, embora o pastor precise ser crente todos os dias. Misericórdia de mim, Senhor. Mas a questão é quando as coisas se estabelecem, quando há uma estabilidade. E cuidado, estabilidade, irmãos, é uma coisa que muitas vezes não rouba a nossa dependência pelo Senhor. Um dia falaremos sobre isso. A questão é quando as coisas cessaram, as tempestades passaram, o que Faraó fez? Endureceu o seu coração. Vendo alívio, endureceu o coração novamente ao Senhor. O que significa isso? Que o seu coração já não era mais sensível, que aquela confissão foi somente pelas tempestades, não pelo ato. Não foi um genuíno arrependimento. Não foi uma confissão movida por um coração de fato arrependido. Não houve, de fato, um coração arrependido. John Piper, ele disse uma frase muito interessante. Diz que Deus ofende a consciência para atingir o coração. Deus ofende a consciência para atingir o coração, para alcançar o coração. Falar sobre pecado é confronto. E para ministrar nosso coração tem que ofender a nossa consciência.
tem que nos deixarmos em conflitos, tem que gerar em nós algo que nos deixa assim, meu Deus do céu, eu preciso me consertar na minha vida. Como diz nossos irmãos, temos que aplumar nossa vida. É algo assim que ofende a nossa consciência, irmãos, porque nossa mente, ela também torna-se cauterizada. E se a mente torna-se cauterizada, ela é incapaz de sentir mal a pecar. Endureceu o coração, irmãos. Ela endurece o coração. E saiba, irmãos, nós estamos recebendo muitas instruções, que eu e você não precisamos sentir culpa pelos nossos comportamentos imprevisíveis. Não precisamos sentir culpa pelos desejos incontroláveis. Nós estamos sendo, irmãos, influenciados com essa mentalidade diabólica. Você não precisa sentir culpa pelo que você faz ou deixar de fazer. E sabe qual é o termo para usar isso, irmãos, para tentar anular isso? É simplesmente duas palavras. Primeiro, é substituir o pecado por problema. Quando alguém de vez confessar o pecado, eu pequei. Olha, pastor, eu estou com um probleminha aí, sabe? Parece que minimiza a realidade. Minimiza realmente o que é diante dos olhos do Senhor. Minimiza bastante. Ou tenta assim, um probleminha, né? Todo mundo tem problemas. E começa a falar de problemas ali, problemas de lá. Todo mundo tem, todo mundo passa. E parece que quando ele conta, você nem percebe que se trata de um princípio rompido. Ou seja, parece que nem percebe que é pecado o nome de tudo isso. Não havendo o reconhecimento de pecado, não há necessidade de arrependimento. Se não há necessidade de arrependimento, não há necessidade do Evangelho. E se não há necessidade do Evangelho, não haverá salvação, irmãos. É mais fácil, irmãos, ser vítima do que culpado. Por quê? Porque a vítima tem direito, o culpado não tem. É mais fácil fazer de vítima, porque aquele que vitimiza de alguma forma, ele jamais vai sentir mal pelo que faz, ou que ele venha cometer qualquer coisa que seja. Não, ele é vítima. Então a vítima não é culpado, não assume culpa. Ou seja, todo aquele que se coloca numa posição de vítima não se arrepende. A sua consciência, que está cauterizada por essa mentalidade, eu sou uma vítima, não sente sensibilidade nenhuma com o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus não o confronta, porque ele se protege com essa mentalidade tão equivocada. Sou vítima. Não, irmãos, culpado. É um mal necessário sentir a culpa para entendermos o pecado. É um mal necessário. Assim como a dor é um sinal para o corpo, a culpa é para a alma. Por uma dor, identificamos uma coisa não está legal não, hein? No corpo. A culpa é um sinal da alma que não está bem. A culpa. E sabe, irmãos, muitos querem tentar remover a culpa sem arrependimento. Qual é o antídoto para isso? Qual é o remédio para isso? Não tem não, irmãos. É só mentiras. É uma coisa que pode fazer você, no máximo, viver bem com você mesmo, mas jamais bem com Deus. E como nós iremos viver, irmãos, a máxima realização de vivermos nessa vida, se não for através de uma comunhão genuína com o Senhor? É tentar minimizar, irmãos, ou tentar mascarar um vazio em nós, da ausência do Senhor. E não tem como, irmãos, de fato, desfrutar de uma comunhão plena com Deus, se não passarmos pela cruz. De fato, irmãos, sentir a dor daquilo que causamos ao coração de Deus. Certo jovem entra no gabinete pastoral e diz: pastor, pequei, caí em pornografia. Chorando. Pastor diz: descansa o coração. Você já pediu perdão, está perdoado, agora descansa o coração.
O outro pastor estava junto deste, acompanhando este aconselhamento, logo disse: não, espera lá, descansa o coração, não, você tem que chorar mesmo de tristeza, tem que se arrepender disso. Quando alguém está realmente sobre um confronto, é necessário, irmãos, para que essa culpa de fato seja removida pelo caminho ao qual o Senhor deseja, para que haja uma santificação, para que verdadeiramente possa, irmãos, gerar algo em nosso coração. Porque passando a dor, passando a sensação de culpa, passando a sensação de condenação, logo torna-se o pecador de sempre. Quantas vezes, irmãos meus, pecamos, até confessamos, mas continuamos o pecador de sempre? Que arrependimento foi esse, meu Deus do céu? Eu me olhava no espelho e disse: que arrependimento foi esse, que não dura 24 horas, ou nada de um dia para o outro. Que arrependimento foi esse? Arrependido até a primeira oportunidade, arrependido até negociar com a minha consciência: eu vou pecar, depois eu sei, eu posso pedir perdão para o Senhor de novo, e vai ficar tudo bem. Engana a si mesmo. Sabe, irmãos meus, pecou, chora mesmo, pode chorar, quebranta. Quanto mais você chora, mais vai reverter isso em alegria depois na presença do Senhor. Quanto mais você chora em quebrantamento, mais realmente vai gerar uma palavra tão importante que nos faz ser necessário pregar sobre arrependimento. Sabe qual é, irmãos? Uma coisa mais importante, falar sobre arrependimento. E é necessário esse quebrantamento, passar pela cruz. Temor ao Senhor. Certeza do temor do Senhor. Temor. Eu fiz questão de pular um versículo, mas Moisés já sabia que a confissão de Faraó, mesmo dizendo: pequei, eu e os meus oficiais somos ímpios, sabia que ele estava só confessando para tentar minimizar o sofrimento, as tempestades, para que venham cessar. Era só para tentar minimizar as coisas. Bastava depois passar tudo isso e continuar o pecador de sempre. Moisés sabia que não ia longe essa confissão, sabe por quê? O próprio versículo vai dizer para nós. Olha o verso 30. Quanto a ti, porém, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. Eu sei que ainda não há o temor de Deus aí. E por não haver o temor do Senhor, essa confissão é só da boca para fora, não é da boca para dentro. Essa confissão é só movido por medo das coisas tornarem pior. É só para tentar obter o favor de Deus, para remover o desconforto, as lutas, as tempestades, mas não é aqui, para se entregar diante do Senhor. Por quê? Porque não há temor no seu coração ainda. Por isso, irmãos meus, quando há necessidade de realmente assim, sermos confrontados ao pecado, é realmente para termos a certeza se há temor do Senhor. Pastor, como ter certeza do temor de Deus? Vamos fazer aqui avaliar pelo menos um sintoma. O que você sente quando peca? O que você sente quando peca? Essa reação é o resultado ou a resposta dessa pergunta. Eu sou um homem temente a Deus? És uma mulher temente ao Senhor? Simplesmente se avalie o que você sente quando peca. Você sente uma tristeza, uma convicção no teu espírito: Senhor, pequei contra ti, Deus. Pequei, Deus, contra o Senhor, e prontamente declara ao Senhor, abra seu coração, procura quem ofendeu, quem magoou, toma a iniciativa prontamente, irmãos, vai atrás. Temor de Deus, hein? Que temor de Deus nesse coração. Agora, pessoa que não tem um temor de Deus, irmãos, não anda com Deus. Pode vir na igreja, mas não anda com Deus, porque o temor ao Senhor nos faz sentir o que Deus sente. Uma coisa é você apenas saber o que desagrada a Deus, diferente é sentir o que desagrada a Deus. Uma coisa é você ter apenas conhecimento, diferente é ter vida com este conhecimento. É uma coisa que move o seu coração. Por várias vezes,
Faraó negociou com Moisés, quis negociar com Deus, na verdade. Toda vez que vinha uma praga, ele tentava negociar. Ele dizia o seguinte algumas vezes: olha, deixa eu ir desde que as crianças ficam. Não, de forma alguma, não tem negócio. Aí vinha a praga, outra situação, Moisés se encurvava e dizia: eu pequei dessa vez, eu deixo ir, porém, pode ir, deixa os animais. Ele queria uma garantia do povo voltar para o Egito. Alguma forma ele queria. Sabe o que aprendemos com essa atitude de Faraó? Que ele estava colocando condições para obedecer a Deus. E eu pergunto, uma pessoa que coloca condições para obedecer a Deus, de fato está arrependida? Está arrependido realmente, querido? Houve um arrependimento no seu coração? Porque toda aquela pessoa que verdadeiramente está arrependida, ela não coloca condições para obedecer a Deus, dizendo: não, mas eu vou servir ao Senhor, mas somente aos domingos. Eu vou até na igreja, mas somente com essa condição. Eu vou obedecer ao Senhor, desde que algumas coisas eu possa abrir uma exceção de vez em quando. Não, irmãos meus. Arrependimento genuíno é uma conversão de convicção. É despertar em nós um estilo de vida. Arrependimento desperta em nós, irmãos, um estilo de vida de adorar ao Senhor, de viver tudo para a glória do Senhor. É em função da glória de Deus que a gente passa a viver. E essa falta de temor, irmãos meus, é que foi apenas uma confissão, amanhã continua o pecador de sempre. Por isso que a minha oração é: Senhor, que nesses dias haja um santo batismo de temor sobre a igreja. Este temor, irmãos, é o Espírito Santo que o tempo todo está nos monitoreando a nossa consciência, o nosso coração. Você está sozinho, mas está acompanhado o tempo todo pela convicção do Espírito de Deus em você. Você está nos bastidores, mas você está consciente da sua vida com o Senhor lá. Está a ausência da sua esposa, mas o temor do Senhor te acompanha. Há uma aliança com Deus e com a sua esposa. Está o marido ausente, mas há uma compreensão no seu coração, neste temor que não faz você se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Há um jovem cheio de luta consigo mesmo, as influências deste mundo, mas há um temor de Deus aqui, que me faz entender qual é o meu lugar realmente. Há uma briga dentro de mim, há um conflito dentro de mim, mas há um temor que fala mais alto do que as minhas vontades carnais. Irmãos queridos, eu quero nessa hora concluir dizendo: nem todo aquele que diz pequei está verdadeiramente arrependido. Nem todo aquele que diz: olha, pequei, entendemos isso. Faraó faz parte dos 5 personagens da Bíblia que dizendo: pequei, não obtiveram o perdão de Deus, o favor do Senhor. Por quê? Não foi uma conversão genuína, não foi uma confissão genuína, não foi uma confissão verdadeira. Sabe, meus irmãos, é somente uma decisão em nosso coração de andar com Deus nossos dias. Porque a sociedade, a modernidade conspira contra esses valores do reino de Deus. Aliás, irmãos, é uma tragédia os valores que a sociedade está tentando impor sobre nós. E sabe qual é uma tragédia desses valores da modernidade? Defino numa frase. Sabe qual é a frase que tanto faz sentido para nós como igreja? Preste atenção nela. Errado não é quem está pecando. Errado é quem confrontar o pecado de quem está pecando. Ai, ai, ai. Quem confrontar o pecado de quem está pecando, está errado. Pecado não é, errado não é quem está pecando. Errado, esses são os valores do mundo. Irmãos meus, que seria João Batista em nossos dias de hoje, hein? Errado não é quem está pecando. Irmãos, tem várias classificações aí, né? Todo aquele que se levanta como profeta de Deus, falando a verdade, preste atenção, falando a verdade em amor. Em amor. Irmãos, eu dou um conselho para você.
eu tenho orado ao Senhor para me ajudar nisso. E confesso, tenho recebido livramento por não atrapalhar o agir de Deus. Eu oro para Deus me ajudar a não atrapalhar o que Ele quer fazer. E de que forma? Senhor, me ajude, que eu não fale a verdade sem amor. Não diga a verdade, irmão, sem amor. Seja movido por amor. Seja movido por amor às pessoas, mas fala a verdade. O seu silêncio poderá cooperar para a condenação dela. O seu silêncio, a sua omissão poderá levar ela a perder a oportunidade de receber a salvação. Mas o confronto é necessário. Ainda que por um momento ela venha demonstrar alguma reação de sentir ofendida. Mas essa palavra não volta vazia e vai ministrar o coração dela. É uma semente. E o Espírito Santo vai cultivando, vai preparando a terra, o coração dela. Logo aquela palavra não sai da mente dela. Olha, aquilo me incomodou. Essa palavra me confrontou, me fez enxergar pontos cegos. E, meus irmãos, essa é uma verdade, irmão. Essa frase tem sido uma realidade em nossas vidas. Pecado não é quem está pecando. Errado é quem confrontar o pecado de quem está pecando. Que intolerância é esse? Que intolerância religiosa? Falar da verdade em amor, confrontar o pecado de quem está cego, é ser intolerante. Que falta de sensibilidade. Cadê a inclusão? Cadê a redenção? Cadê o arrependimento? Essa pergunta me faz fazer outra pergunta. Não, cadê o arrependimento? Cadê verdadeiramente uma necessidade de você reconhecer a verdade antes de Cristo? Aí, irmãos, é o pregador do ódio, discurso de ódio. E aí vai outros termos que nós temos visto, que tem acontecido nos nossos dias. Pecado não é quem está pecando. Errado é quem confrontar o pecado de quem está pecando. Irmãos, é isso mesmo que a Bíblia está dizendo. Por isso que essa mensagem precisa primeiramente confrontar o nosso coração, irmãos. Se algum entre nós aqui, ao sermos confrontados a um pecado em nós, e resistirmos, e nos justificar, isso me faz questionar se houve de fato um arrependimento genuíno e consequentemente uma conversão genuína. Quero orar neste momento, irmãos meus. Mas saiba, se não admitirmos a culpa, se não houver necessidade de conhecer a culpa, não há reconhecimento do pecado. Se não há necessidade, o reconhecimento do pecado, não há necessidade de se arrepender. E se não se arrepender, não há o Evangelho. E se não há o Evangelho, não há salvação. E se não há salvação, logo a pessoa está perdida, mesmo que por algum momento da vida, por alguma circunstância, ela venha declarar: pequei. Mas no fim de tudo, continua sendo o pecador de sempre. Sua vida não muda nada. Depois que você entregou sua vida a Cristo, ou você declarou isso, irmãos meus, está acontecendo evidências de uma transformação genuína, a qual o Evangelho é poder que nos muda, que nos transforma. Ou estamos continuando o pecador de sempre? Só passou uma aguinha na nossa cabeça, só fazemos parte de um hall de membros, ou um simpatizante de uma igreja evangélica, mas continua o pecador de sempre. A velha natureza predomina, a soberba ainda predomina, o coração cheio de rancor ainda prevalece, a falta de sensibilidade com o Espírito Santo. Meu Deus, irmãos meus, por isso que é uma necessidade essa palavra começar em nós, queridos. Lembre-se disso. Essa foi a pregação de Jesus. Antes de ele falar de amor, de salvação, de falar do reino, ele pregou sobre arrependimento. Eu creio que o desejo dele é que continuemos a pregar essa mensagem, para que assim venhamos viver intensamente o reino dele, para que possamos viver a glória dele nesses dias, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que
Que o Senhor nos dê graça para vivermos e responder à vontade do Pai. Quero chamar você por um momento, colocar de pé. Feche teus olhos. Coloque-se em oração diante do Senhor. A palavra do Senhor nos examinou. E o que você encontrou? O que o Espírito Santo revelou para você? O que o Espírito de Deus está ministrando no seu coração exatamente agora? O que Ele está ministrando você? Olha que amor do Pai, hein? Se o Senhor ministrou algo no teu coração, perceba isso, o amor dEle. Eu sou tão amado quando Deus revela pontos cegos em mim. Eu sinto tão acolhido por pessoas tão verdadeiras quando falam, não pelas minhas costas, mas quando falam das minhas costas, quando fala de mim. Olha, Rodrigo, tem um ponto cego aí, você não percebeu, hein? Aqui tem uma mancha aqui, você percebe? Não estou vendo. Me ensina, me ajuda, ore por mim, me ajuda a abandonar isso. Irmãos preciosos, onde é o temor de Deus, queridos? Irmãos meus, não é simplesmente vir em um culto, sentir bem, ir para casa, jantar, assistir o final do Fantástico, e amanhã começa mais uma semana, segunda-feira, e o final de tudo continua o pecador de sempre. Não, irmãos, o propósito é viver de glória em glória, é você viver para a glória do Senhor, é viver intensamente para o louvor do Senhor Jesus. Senhor, eis-nos aqui. Reconhecemos diante do Senhor nossa pequenez. Pedimos a Ti, Espírito Santo, leva-nos à cruz agora. Leva-nos a esse lugar, Senhor, de contrição. Leva-nos a este lugar, Senhor, de confronto, de convicção, de arrependimento, de renúncia. O Senhor nos encontrou nessa noite, Senhor. O Senhor nos encontrou. O Senhor nos encontrou. A Tua mensagem tinha um endereço e me encontrou. Foi destinada para o meu coração. Eu abro meu coração diante do Senhor. Enquanto louvarmos o Senhor com essa canção, irmãos meus, continue se derramando e clamando a presença do Senhor. Se entregue diante dEle, no nome de Jesus. Acende um fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero mais de Ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero mais de Ti, Deus. Tua vida em mim, Senhor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar que em Teu amor
estar. Não há outro lugar que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar que em teu amor, em teu amor. Acende o fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Queremos mais de ti, mais de ti. Humilhamos o nosso coração, clamando que precisamos da tua presença, Deus. Precisamos da tua presença, Senhor. Eis o nosso coração, eis o nosso coração, declarando nosso amor pra ti, porque só tu és grande, só tu és perfeito. Santo, santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, santo, santo é o Senhor, poderoso. Nosso Deus é santo. Santo, santo, santo é o Senhor, poderoso, que era e há de vir, que era e há de vir, que era e há de vir. Glorioso, glorioso, que era e há de vir, que era e há de vir, que era e há de vir. Glorioso, o que nos resta a não ser nos prostrarmos. Eu me prostro aos teus pés, nos prostramos à tua grandeza. Eu me rendo a quem tu és, me aproximo em temor, atraído por teu amor, e dizemos que Ele é santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Sim, que era e há de vir, que era e há de vir, que era e há de vir.
Queridos, preste atenção, ouça. Primeiramente nós queremos levantar um clamor aqui por você que sente as acusações do inimigo. Eu não posso despedir de você sem orar por esta causa. Somente quem já viveu uma acusação do inimigo sabe como que é tormento isso. Eu sei o que é isso. Quando você tem dúvida da sua salvação, da aceitação, quando você vive com medo, eu sei o que é isso. Ficar sob a presa do inimigo, sob a voz dele, traiçoeira e cruel, te acusando, sem compaixão, sem misericórdia, te acusando. É terrível, eu sei, queridos, eu sei o que é isso. Muitos aqui sabem o que é isso. Eu quero orar com você. Eu não posso pedir de você sem orar pela sua vida. Há uma acusação, sinto sobre coisas na minha vida que eu não consigo superar, não consigo ter certeza que eu fui perdoado ou não, me traz dúvida. A questão é, você já confessou, você já se auto-acusou, eu pequei. Porque enquanto ficar transferindo foi o outro que pecou, o erro não foi meu, ou eu errei porque o outro que errou, nisso você continuar permitindo que as acusações do inimigo encontrem lugar dentro de você. Elas serão legítimas, essas acusações, legítimas. Agora, eu pequei contra o Senhor, me arrependo, Senhor. Me arrependo, sinto de todo o meu coração essa tristeza por ter pecado contra o Senhor. E creio na Tua graça, que é poderosa para me salvar, para me perdoar, me justificar, Senhor, de todos os pecados. E no seu coração está decidido verdadeiramente a andar com o Senhor, pela graça dEle que vai te capacitar, te habilitar. Eu quero orar com você. Há uma culpa, pastor, no meu coração. Há algo que somente dentro de mim, só que ela se externa com problemas emocionais, externas com até mesmo com enfermidade, que não há diagnóstico para isso. Muitas vezes é o que, irmãos? A culpa, a qual está dando porta de entrada para o inimigo bagunçar tudo. Fecha essa porta nessa noite, seja livre pelo poder do nome de Jesus. Mas a cruz é o caminho. Não há como remover essa culpa sem antes passar pelo confronto do pecado, sem uma confissão verdadeira, sem uma confissão genuína, sem estar disposto a reconciliar com quem deve reconciliar. Este é o primeiro apelo que eu quero orar nessa noite. Segundo, declaramos nessa canção: quero mais de Ti, Deus, quero mais de Ti, Deus. A pergunta não é você quer mais de Deus, a questão é, Deus quer mais de você, e você está disposto a entregar mais a Ele? Está disposto a entregar mais da sua vida ao Senhor? Há áreas em sua vida que não se entregou ao Senhor, que ainda está sob o teu controle, que você está governando, está segurando, e Deus está dizendo: filho, você quer mais de mim, mas eu quero mais de você. Muitos querem mais de Deus, mas não querem dar mais para Deus. Dá totalmente seu coração ao Senhor. Eu quero nessa hora orar com você. Você tem coragem de sair do seu lugar e vir aqui à frente, sem importar o que vão pensar de você? Eis uma oportunidade. Eu só sou em paz de liberar essa palavra sobre os irmãos. Agora quem vai responder já não é comigo. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. São dois apelos. Será que alguém se identifica com isso? Há uma culpa que ainda me assola, há uma culpa terrível. Pode vir aqui na frente, por gentileza, meus preciosos. E aqueles que já estão bem certos, que não há necessidade de responder este apelo, seja, por favor, sensível. Sai do seu lugar e abraça esses irmãos. Os irmãos abraçam os irmãos, as irmãs abraçam as irmãs, e orem com elas. E seja junto, só do lado simplesmente. Diz: olha, estou aqui com você. Eu passei por isso também.
Você se colocando do lado vai estar dizendo a ela ou a ele: eu passei por isso também, e o Senhor me restaurou. O Senhor me restaurou. Eu estou aqui do seu lado para declarar isso. Preciso de pessoas aqui para abraçar. Tem muito mais pessoas que não vieram do que aqueles que vieram. Então significa que todo mundo aqui pode ser abraçado. Todo mundo aqui na frente pode ter alguém do lado. Porque aqueles que não estão respondendo este apelo é sinal que já estão muito bem claros com relação a essa mensagem. Que não há uma culpa, não há nada que o assole, e também já entregou totalmente tudo ao Senhor. Vamos, meus irmãos. É chegado o reino dos céus e o caminho é arrependimento, irmãos. Vamos, meus irmãos, implantar a cultura do reino de Deus. Vamos ser a igreja que Deus deseja. Vamos, irmãos. Vamos deixar de ser religiosos. Vamos viver o reino de Deus. Quebre barreiras em você nessa noite, em nome de Jesus. O religioso é aquele que percebe pecado nos outros, mas tem uma dificuldade para perceber os seus próprios pecados. O religioso é aquele que vê tudo em todos, menos em si mesmo. Onde estão os sedentos pelo Senhor? Em nome de Jesus. É isso, irmãos. Precisamos nos expor diante da cruz, para sermos honrados com a coroa que o Senhor dará aquele dia, para ser coroado para sermos honrados por Cristo naquele grande dia. É necessário se expor diante da cruz. Precisamos nos expor diante da cruz, irmãos. Todo aquele que segue a Jesus deveria deixar uma mensagem para o mundo: aquela pessoa tem pecado. Toda aquela pessoa que se entrega a vida a Jesus, está se entregando a Jesus, deve estar testemunhando para as pessoas: sim, eu tenho pecado e preciso do Salvador para me redimir, para me purificar dos meus pecados. Em nome de Jesus, dê um basta agora nessa culpa, dessa acusação. Essa noite, irmãos, foi preparado não para sentirmos bem, é para termos a convicção em nosso espírito do temor de Deus, de uma convicção, de um arrependimento, a qual nos levará à presença do Senhor constantemente. Em nome de Jesus, nós quebramos agora toda a legalidade da culpa. Se houve arrependimento, se há uma confissão sincera, creia, o sangue de Jesus te limpa, te purifica, te perdoa. A graça do Senhor é maior do que o pecado. A graça do Senhor, ela é eficiente, muito mais do que o efeito do pecado. Portanto, agora grilhões das acusações sejam agora quebrados pelo poder do nome de Jesus. Todo argumento do inimigo nessa hora sejam silenciados agora. Toda a voz das mentiras, todas as vozes de acusações que estava predominando na sua mente, no seu subconsciente, no seu coração, pelo poder do nome de Jesus, sejam removidas agora. Sejam removidos agora em nome de Jesus. Toda a fortaleza sejam quebradas agora pelo poder do nome de Jesus. Todas as amarras agora, nós te desligamos agora de todo o poder das acusações do inimigo. Te desligamos agora desse ambiente de acusação. Receba agora a paz que excede todo entendimento do seu coração. A paz, a certeza que você é aceito pelo Senhor. A certeza da salvação de Cristo Jesus, mediante a fé na obra do Senhor Jesus. Receba no seu espírito a convicção da salvação, do amor de Deus, da graça do Senhor sobre ti, em nome de Jesus. Você que está entregando mais a sua vida ao Senhor, entregando áreas da sua vida, na medida que você está se entregando, o Senhor também vai liberar sobre a sua vida. Na medida que você libera, você entrega, se rende, você recebe. Nós recebemos do Senhor na medida que nos entregamos, irmãos. Nós iremos receber na medida da entrega.
Quanto mais nos entregamos, mais recebemos. Quanto mais entregamos nossa morte, mais recebemos vida do Senhor. Quanto mais entregamos nosso controle nas mãos do Senhor, mais iremos viver sob a liderança do Espírito Santo. Espírito Santo, opere. Continue manifestando Tua glória neste lugar, Senhor. Continue levando o Senhor ao Calvário, levando o Senhor para a cruz, a um lugar de conflito, a um lugar de confronto, a um lugar também onde nós recebemos esperança. Sim, ó Deus, que assim seja, Pai. Nós assim declaramos: filhos, sejam libertos de todas as amarras, sejam libertos de todas as acusações do inimigo, que estava controlando as suas emoções, controlando as suas atitudes. Nós agora declaramos o nome de Jesus. Seja livre pelo poder do nome de Jesus. E que o fogo do Espírito do Senhor venha fluir sobre ti. A presença do Senhor venha agora tocar a sua vida. Seja tocado agora pela glória do Senhor. Que o temor do Senhor se apodere do seu coração a partir desse momento, como nunca se apoderou. No nome de Jesus. Aleluia. Louve ao Senhor com as suas palmas, queridos. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Mesmo estando aqui ainda à frente, estenda as suas mãos, igreja, recebamos a bênção do Senhor. Irmãos, o mover do sobrenatural se estabeleceu aqui em nosso meio. Mesmo não vendo com nossos olhos naturais, mas pela fé percebemos o mover do Senhor. Porque nós estamos falando, irmãos, sobre a palavra de Deus que tem autoridade no nosso meio. E quando ela encontra corações sensíveis, como a terra fértil, irmãos, há frutificação. Há testificação no Espírito, para a glória do Senhor, meus irmãos. Em o nome de Jesus, queridos. Ah, Deus meu, como o Senhor faz coisas lindas, irmãos. Nos tira desse lugar de cativeiro, irmãos. Nos limpa de toda sujeira, irmãos. Nos limpa, nos coloca vestes novas, irmãos. Pela fé eu contemplo vestes novas em você, sabe? Vestimentas novas, de autoridade, de ver o vestimento do Senhor sobre ti, revestimento do Senhor sobre ti. Ah, meus irmãos, você não imagina o que o Senhor vai te levar a viver nesses dias. Rompemos nessa noite, irmãos, porque nós não queremos continuar sendo o pecador de sempre, irmãos, mas sim viver na dimensão a qual Cristo deseja viver, irmãos, a vida a qual temos direito por meio do sacrifício do Senhor, irmãos. Ah, meu Pai, é de surpreender o que Deus vai fazer em você. É de surpreender, igreja. É de surpreender, irmãos. É de surpreender, irmãos. Para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Que a graça, somente por essa graça do nosso Senhor Jesus, essa maravilhosa graça e o amor que encobre multidões de pecados, o amor ágape, o amor do Pai, o amor do Pai que nos encontra, o amor do Pai que insiste em nos conduzir em arrependimento para nos restaurar, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações, e a comunhão, e a convicção do Espírito Santo, seja sobre a tua vida hoje, e que assim seja para sempre. Amém e amém. Vamos na paz, sob a liderança do Espírito Santo, sob o temor do Senhor. Deus abençoe, irmãos meus. Meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus.